Bom dia, senhores. Aqui é o professor Bruno Gomides, eu sou o professor de Física de vocês. Vou trabalhar especificamente com a Fundação Geral Básica. E a ideia desse nosso curso, na verdade, pessoal, do nosso segundo ano, é iniciar uma outra quantidade de informações para vocês, um outro escopo do curso. Então, enquanto que no primeiro ano vocês trataram o movimento em si e as energias ligadas ao movimento, no nosso segundo ano a gente vai falar de outras formas de energia, que são as energias transmitidas por meio de ondas, incluindo a luz, ou estruturas que permitem a propagação de energia via calor, né? Aumento, redução de temperatura. Então, nessa parte inicial, na minha frente com vocês, a gente vai conversar sobre ondulatória. E ao conversar sobre ondulatória, nós vamos aprender fenômenos que vão descrever como uma onda se comporta, o que é uma onda, como é que essa onda interage com os meios à nossa volta. Então a gente vai criar uma estrutura macroscópica de entendimento dos fenômenos associados às ondas. Tudo bem, senhores? Então prepara seu materialzinho aí e vamos para a aula. Então olha só, senhores. Antes da gente de verdade começar a falar sobre uma onda, a gente precisa tentar entender o que tem por trás do conceito de uma onda. Então, os primeiros conceitos importantes para a gente são os conceitos de perturbação. Então, o que é uma perturbação? Uma perturbação nada mais é do que uma alteração em características do meio. Por exemplo, imagina que você está em casa, sentado num domingo, tranquilo, bem feliz, deitado no sofá, sem fazer nada, e de repente chega aquele seu sobrinho, o irmão mais novo, alguém, e começa a deixar a sua casa do avesso. Percebe que o seu estado de espírito, que estava tranquilo, nesse momento agora se perturba? Ou seja, aparecem características diferentes das características suas originais? Então a ideia aqui, pessoal, é o seguinte: uma perturbação, ela permite que em algum momento alguma característica daquele meio mude. Se a gente puder utilizar os seus conceitos de química, o que você aprendeu lá na química quando a gente fala sobre conceitos ou características que nós temos no meio material? Então, o meio material ele é composto por elementos, compostos por moléculas que se ligam criando aí ligações um pouco maiores, até que a gente crie, por exemplo, um objeto macroscópico qualquer. E imaginem um gás, por exemplo, o gás oxigênio que nós temos aqui. Então, se você puder imaginar o gás oxigênio, você vai imaginar que dentro dele nós temos as moléculas que o compõem, e essas moléculas, quando elas se organizam, elas apresentam para a gente o que a gente chama de variáveis de estado. Quem são essas variáveis de estado? Você se lembra? Aí você fala, não, professor, não lembro não. Lembra sim. As variáveis de estado são pressão, volume e temperatura. Então, lembra do PV-NRT, equação de Clapeyron? PV-NRT? Então a ideia aqui é que qualquer situação, estrutura que gere alguma mudança na pressão, volume e temperatura gera um tipo de perturbação. Então ela vai levar o meu sistema a um outro estado. Então qual o conceito de perturbação? É uma alteração nas características do meio, ou seja, ela cria uma oscilação. Uma perturbação ela faz com que nós tenhamos então uma vibração. Tá bom? Ela cria uma mudança nas alterações do meio. Beleza. Dentro dessa ideia, então, a gente tem o conceito de pulso. O que é um pulso, pessoal? Como é que isso funciona, então? Um pulso ele é caracterizado por uma única perturbação. Então, uma única perturbação se caracteriza para nós como um pulso. Então, quando a gente fala o que é um pulso, nós temos uma perturbação, uma única alteração nas características do meio. Então, se eu tenho uma corda aqui, ó, sendo o nosso meio, né? A gente vai dar um exemplo de uma corda. O que a gente vai fazer? A gente vai gerar uma perturbação, ó, uma força vertical, fazendo com que a corda se levante. Quando essa corda se levante e volte à sua condição de equilíbrio, ela vai criar aqui, ó, um pulso, ou seja, uma alteração no meio. Isso é o nosso pulso. O que é o nosso pulso? É uma alteração ou uma vibração. Ou, mais bonitinho, uma perturbação. Dessa forma, então, o que acontece se eu fizer diversos pulsos? Então, diversos pulsos
vão criar o que nós chamamos de onda ou uma outra expressão, que é o que a gente chama de trem de ondas. O que é um trem de onda? É uma sequência de pulsos. Só que esses pulsos aqui, um trem de onda, ele não necessariamente segue características equidistantes com relação a cada pulso, acontecendo no mesmo tempo. Então uma onda só é uma sequência de pulsos aleatórios, uma sequência de vibrações que podem ou não ter intervalos de tempos iguais, que podem ou não estar espaçados mesmo, né, sendo gerados ali em pulsos com o mesmo comprimento, mesma intensidade. Então nós vamos nos destinar aqui a estudar neste nosso curso de ondulatória, pessoal, a ideia das ondas periódicas. O que é uma onda periódica de fato? Uma onda periódica, então, ela é uma sequência de pulsos, ó, uma sequência de pulsos. E essa sequência de pulsos, ela é periódica. O que a palavra periódica significa? Essa palavra periódica, ela diz pra gente o quê? Que cada pulso é lançado no mesmo intervalo de tempo. No mesmo intervalo de tempo. Opa! O que significa esse mesmo intervalo de tempo, pessoal? Significa que, se eu solto um pulso agora e daqui um segundo eu solto um novo pulso, a cada segundo um novo pulso é lançado. Então a ideia é que cada pulso ele vai ser lançado aí em intervalos de tempos iguais, ou no mesmo intervalo de tempo. Então é como se eu fizesse a cada segundo um pulso novamente. Então, por exemplo, uma palma é um pulso. Ó. Se eu fizer pulsos que são espaçados no tempo, no mesmo tempo, eu crio uma onda periódica. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de reparar, por exemplo, em filmes de médicos, em que nós temos aquele eletrocardiograma ou a pessoa com monitoramento cardíaco. O coração fica pulsando em intervalos de tempos iguais. Então, cada vez que tem aquele pi, 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 aquele sinal sonoro da manutenção da vida, nós temos um pulso gerado pela vibração do coração. Então ali eu tenho uma onda periódica, que vão lançando pulsos iguais em intervalos de tempo também iguais. Tudo bem, senhores? Então isso é uma onda. Entendendo o que é uma onda, a gente vai precisar falar um pouquinho de algumas características dos tipos de ondas que nós temos, para que a gente possa separar as duas e consiga discutir o que vai ser entendido no primeiro semestre e o que vai ser discutido para nós no segundo semestre. Tudo bem, pessoal? Então, vamos continuar aí. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a natureza das ondas. E as ondas, pessoal, elas se diferem aí quanto à natureza com relação aos dois tipos. O primeiro tipo é o que nós chamamos de onda mecânica. Então, o que é uma onda mecânica? Na verdade, elas são governadas pelas leis de Newton. O que significa isso, pessoal? Lá no seu primeiro ano, você aprendeu alguma coisa específica sobre as leis de Newton. O quê? Primeiro, as leis de Newton, elas são regidas pela segunda lei. Vocês lembram da segunda lei de Newton, pessoal? Então, ó, leis de Newton, segunda lei. A segunda lei, ela fala pra gente que a força é massa vezes aceleração. O que significa isso de fato, pessoal? A aceleração é um vetor, a força também é um vetor. Então ela faz o seguinte, ó. Quando você aplica uma força em um corpo de massa, qualquer que seja ela, o resultado da aplicação dessa força é criar uma aceleração. Aí eu pergunto, o que é aceleração lá das aulinhas do seu primeiro ano? A aceleração, pessoal, é uma alteração do movimento. Como assim, professor? Como assim uma alteração do movimento? Sempre que você acelera, você muda o estado de movimento do sistema. Como assim? Então você vai perceber que quando você acelera, um objeto que está parado começa a se mover, um objeto que já está se movendo acelera ou freia. Então a ideia é que uma força ela cria uma mudança no tipo de movimento. Então o que significa uma onda mecânica ser regida pela lei de Newton?
significa que as leis de Newton elas regem as interações entre corpos. Isso significa que é preciso ou é necessária a existência de um meio material. Então, uma onda mecânica é uma onda que está associada à perturbação de um meio elástico. O que seria a perturbação de um meio elástico, pessoal? Então, um meio elástico é um meio físico formado por elementos que possuem elasticidade, capacidade de vibração. Por exemplo, como o K. Quando você trabalhou na força elástica, na lei de Hooke, deixa eu escrever no cantinho aqui, ó, lei de Hooke. Se você lembra da lei de Hooke, e eu espero que você se lembre, a lei de Hooke ela falava o quê? Que a força elástica é igual a Kx, né? Em módulo aqui, porque ela é uma força de restituição. Este K, pessoal, que está aqui, ele serve para a gente o quê? Ele mostra uma constante de elasticidade, que era a capacidade que o meu meio tem de retornar às condições de equilíbrio, retornar às condições iniciais do meio. O que significa isso então de fato? Que a necessidade de um meio material faz com que esse meio, para que eu tenha uma onda se propagando, esse meio precisa ser elástico ou capaz de vibrar. Então uma onda mecânica ela é uma perturbação. Essa perturbação faz com que o meio elástico vibre e essa vibração ela vai funcionando ou vai existindo por deformações do meio. O que significa isso? A primeira molécula vibra, aí quando ela vibra a próxima vibra a seguinte, a próxima, aí ela vai vibrando aí em sequência, até que todo o meu sistema físico real seja vibrado. E aí a energia se propaga. Mas olha que interessante, pessoal. Então essa energia se propagando, ela não carrega consigo a matéria. Então a onda mecânica ela serve apenas para transmitir energia de vibração em meios materiais. Então uma das palavrinhas que vai te ajudar a lembrar, uma expressão que vai ajudar você a lembrar de uma onda mecânica, é uma onda que vibra o meio, ou seja, ela necessita de um meio material para se propagar. Mas o que significa esse meio material? São objetos, elementos, átomos, moléculas, que vão vibrar transmitindo essa perturbação ou essa vibração por deformação do meio. Então esse exemplo aqui ó, é bem simples. Imagina que nós tenhamos uma sirene e essa sirene ela tem a capacidade aqui, ó, um alto-falante sendo orientado em direção à água e o ar, em direção ao vácuo no espaço. O que significa isso então? Que a sirene ela vai emitir vibrações para os dois lados, com a diferença de que uma pessoa mergulhando na água vai sofrer ou vai permitir aqui, ó, a vibração da água molécula a molécula. E essa vibração vai sendo transmitida dentro da água. E essa vibração vai percorrer a água molécula a molécula, chegando até o ouvido do nosso mergulhador. Da mesma forma que acontece com o ar. Ou seja, ela vai vibrando as moléculas do ar. Quando elas vão vibrando as moléculas do ar, essa vibração vai propagando molécula a molécula até alcançar os ouvidos do nosso rapazinho aqui, que é o nosso receptor que se encontra no ar. A grande ideia aqui é você entender o seguinte: a cada molécula vibrada, parte da energia que a onda possuía, ela é dada para a vibração dessa molécula. Então ela acaba lançando para a molécula seguinte uma vibração menos energética. É por isso que quando você grita, por exemplo, pessoas que estão mais próximas a você escutam o som mais alto, pessoas que estão mais distantes escutam o som mais baixo. E depois de uma certa distância, as pessoas nem escutam mais, porque a onda foi perdendo energia durante a vibração, porque ela precisa gastar energia no meio material para vibrá-lo. É essa a ideia. Enquanto que na direção aqui da nossa sirene, que se encontra virado para o vácuo, você percebe o quê? Que não há propagação de elementos. Por quê? Porque não há matéria aqui, quase, pessoal. O vácuo do espaço possui matéria sim, né? Então, se você puder pegar um cubo, né? Vamos desenhar um cubo aqui, de aresta 1 metro, né? Deixa eu pegar um cubozinho aqui. Se eu pegar aqui essa aresta possui 1 metro, eu tenho cerca de 10 a 19 elementos aqui.
Gente, 10 a 19 elementos é muita coisa, só que é menos que 1 mol. Então, numa amostra pequenininha de ar na Terra, eu tenho muitos mols de elementos. Lembra, senhores? Aula de Química, 1 mol é aproximadamente 6,02 10 a 23 elementos. Então pensa, se eu tenho muitos mols numa região muito pequena da superfície da Terra ou na água, e no vácuo a 1 metro quadrado eu tenho menos do que 1 mol, significa que quando eu consigo vibrar uma molécula no espaço, a outra molécula está tão distante que a colisão não vai acontecer, transmitindo vibração ao longo do espaço. Por isso que no espaço sideral, no vácuo do espaço, o som não se propaga. Não é porque não tem molécula para ele se propagar, é porque essa colisão, essa transmissão molécula a molécula não existe. Então, ondas mecânicas precisam de um meio para propagar, porque a propagação acontece por colisões molécula a molécula, uma a uma, transmitindo energia, então, via perturbação, via colisão entre elas. Tudo bem, senhores? Vamos ver agora o outro tipo de ondas que a gente vai trabalhar no nosso segundo ano. A outra característica que nós temos, pessoal, o outro tipo de ondas que nós temos, são o que nós chamamos de ondas de natureza eletromagnética. Então, nosso segundo tipo aqui são as ondas eletromagnéticas. A exemplo delas, a luz. Então, quando você olha para o espaço, você não vê a luz da Lua, sol refletido, você não vê a luz do Sol, das estrelas. A ideia aqui, pessoal, é que a luz ela funciona de forma diferente. Lembra das aulinhas de química quando você aprendeu as cargas elétricas? Vocês lembram disso? Tanto cargas elétricas aqui. Quem são os nossos exemplos de carga elétrica? Então, só uma revisãozinha aqui. Cargas elétricas. Então, vamos lá. As cargas elétricas são os elétrons. E quem mais, senhores? Os prótons, não é verdade? Então, sempre que uma carga elétrica entra em movimento, ela perturba o meio à sua volta. Então, vocês vão ver no seu terceiro ano que se eu tivesse aqui, por exemplo, um elétronzinho, né? Deixa eu desenhar um elétronzinho aqui, nosso elétronzinho. Esse elétron, ele vai perturbar a região à sua volta. Essa perturbação em volta dele é chamada de campo elétrico. É como se fosse a região que esse meu elétron é capaz de influenciar. E quando o elétron está paradinho, essa região é paradinha em volta dele. Mas imagina que você coloque esse elétron para se mover com uma velocidade v nessa direção. Quando ele começar a se mover, é como se ele arrastasse esse campo elétrico nessa direção. E esse arrastamento, né, esse arrastar do campo elétrico vai fazer com que essa perturbação crie uma nova perturbação que a gente chama de campo magnético. Então, na verdade, quando uma carga elétrica se move, ela perturba características que são intrínsecas a ela mesma. E é essa perturbação que tem dentro dela, é essa característica que ela perturba, né, que vai sendo propagada para o espaço. Então, uma onda eletromagnética, ela é uma perturbação, só que ela é uma perturbação associada à vibração de campos elétricos e magnéticos. Então, ó, vamos puxar aqui. Ela é uma sequência, ó. Ela é uma sequência de vibrações de campos elétricos, e magnéticos. O que significa isso então? Significa que durante essa oscilação de campos elétricos e magnéticos, é essa vibração que vai ser lançada para o mundo. É essa vibração que vai ser emitida para o mundo em que a gente está. Isso significa o quê, pessoal? Que dentro dessa estrutura, a onda ela vibra ela mesma. Se ela vibra ela mesma, se ela não necessita de um meio material, ela vai conseguir se propagar no vácuo do espaço. E é por isso que, mesmo não tendo uma densidade alta de elementos, a gente consegue ver a luz sendo emitida do Sol em direção aos nossos olhos. Porque, na verdade, uma onda eletromagnética, ela vibra, deixa eu escrever isso aqui, ó,
ela vibra ela mesma. Colocar entre aspas aqui, porque ela não vibra ela mesma, ela vibra os campos elétricos e magnéticos que a compõem. E isso faz com que ela não necessite de um meio material. E se ela não necessita de um meio material, ela pode especificamente ser lançada exatamente para o mundo inteiro. Então ela pode vir de qualquer lugar do espaço e ficar vibrando, vibrando, vibrando e chegar até a gente. É por isso que quando a gente olha, por exemplo, para uma estrela, a gente vê a luz dessa estrela. Só que a gente não tem a menor ideia de que essa estrela ainda existe ou não. Nós podemos estar olhando para uma estrela que já está morta, que já morreu há muito tempo. E ela estava tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que ela continua emitindo para a gente luz, né? E a luz que ela emitiu no passado ainda está chegando na gente, porque o espaço tem distâncias vastas, né? E a velocidade da luz, embora muito rápida, tem um valor limitado. Isso diz que existe uma demanda de tempo para que a luz alcance, por exemplo, posições aqui na Terra, como a gente está. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então nós temos o que nós chamamos aqui, dentro dessa ideia de ondas eletromagnéticas, o que nós chamamos de espectro eletromagnético. Então o que é o espectro eletromagnético, pessoal? O espectro eletromagnético, ele marca todas as ondas eletromagnéticas possíveis de serem feitas aqui. Então ela mostra, por exemplo, todas as características, todos os tipos de onda que nós conseguimos produzir e que seguem exatamente os mesmos padrões da onda eletromagnética, com as mesmas características. O que muda é o que nós vamos ver daqui para frente, que é o que a gente chama de comprimento de onda e frequência. Mas a ideia aqui, pessoal, do nosso espectro eletromagnético é mostrar para vocês como as nossas ondas, ou os tipos de ondas que existem, aparecem dentro das possibilidades das ondas eletromagnéticas. Por exemplo, as ondas aqui, ó, que a gente estuda no rádio, AM e FM, estão aqui nessa região, com este comprimento de onda e essa frequência. Da mesma forma, ó, que o micro-ondas que está aqui, que é uma onda de pequeno comprimento de onda, está abaixo do que a gente chama de infravermelho. Essa pequena faixa aqui, pessoal, ó, essa pequenina faixa aqui é o que nós chamamos de luz visível. Então, essa estrutura aqui é o que nós chamamos de luz visível. E a luz visível, ela é exatamente a única frequência que os nossos olhos conseguem perceber. Então isso aqui, senhores, é chamado de luz visível para o olho humano, tá bom? Para nós. Outros animais podem perceber frequências distintas, não importa. Mas nós temos a percepção dessa faixa de frequência especificamente. Então aqui nós temos a luz visível, tudo que a gente consegue ver, e tudo que está fora dessa pequenina faixa são raios de luz, ou são frequências de ondas eletromagnéticas que os nossos olhos não são capazes de perceber, mas o nosso corpo sim. Um exemplo disso é que o raio-x, quando a gente se machuca, né, e vai ao hospital fazer um raio-x, nós não vemos o raio, mas o raio interage conosco. Inclusive que em grande quantidade pode causar aí um câncer ou alguma coisa do tipo. Então a ideia é que o espectro eletromagnético ele mostra pra gente uma série de frequências que existem na natureza, mas que os nossos olhos, né, os nossos sentidos, né, os nossos órgãos sensoriais são ou não capazes de perceber. Tudo bem? Então, ondas eletromagnéticas são esse tipo de ondas aqui. Nós vamos nos concentrar nesse comecinho, pessoal, nas ondas mecânicas, tá bom? O escopo do nosso primeiro semestre é o estudo das ondas mecânicas. E é ali que a gente vai se debruçar ao longo das nossas aulas. Tudo bem, senhores? Muito, muito, muito obrigado. Ficamos então agora no final dessa aula e voltamos a falar um pouquinho no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, senhores. Fiquem bem. Espero que fiquem realmente bem. E lembrem-se, pessoal, a pandemia ainda não acabou. Se possível, fique em casa.